Na noite de sexta-feira, Bolsonaro pode até ter estado em surto, mas estava conversando com o presidente Trump naquele momento. Ele foi preso novamente pela coisa mais absurda do mundo, certo? Definitivamente era algo cinematográfico, conspiratório e inacreditável demais, até que, Trump meio que deixou escapar que talvez fosse isso que estivesse acontecendo. E ele aparece e diz que tem uma grande notícia amanhã e vai embora. Que parece estar envolvido em um plano para resgatar da prisão um ex-ditador fugitivo e trazê-lo para a América, certo? Conversei ontem à noite com o senhor a quem você se referiu. E acredito que nos encontraremos em um futuro muito próximo. Senhor, você estaria disposto a apoiar a prisão do presidente hoje? O quê? Pessoal, vocês viram isso? Parece que o plano secreto de fuga de Bolsonaro envolvendo Trump está vindo à tona no mundo. Uma jornalista dos Estados Unidos fez uma matéria bem completa, expondo todos esses fatos bizarros que juntos formam um quebra-cabeça que realmente revelam que existia um plano secreto de fuga envolvendo Bolsonaro e Trump. A gente vai assistir esse vídeo na íntegra, dublado em português, e vamos fazer alguns comentários em cima dele também, beleza? Vem junto comigo que tá incrível, incrível. Sem enrolação, direto para o assunto. Jair Bolsonaro, o homem que tentou destruir a democracia no Brasil, foi preso depois que mexeu na própria tornozeleira eletrônica. Rachel Maddow, da MSNBC, publicou um vídeo que expõe esse comportamento bizarro e, pasmem, Donald Trump saiu dizendo que falou com Bolsonaro e espera vê-lo em breve, sem saber que já estava atrás das grades. No vídeo que a gente vai reagir agora, a Rachel, essa jornalista dos Estados Unidos, explica como tudo aconteceu. E a gente também vai destrinchar o que isso realmente significa e por que essa conversa casual de Trump pode ser mais reveladora do que parece. Vamos assistir o vídeo? Dublado em português? Roda aí que depois temos muita coisa para trazer para vocês também. Vai lá. Esta é a Embaixada do ZEO, em Brasília, a capital do Brasil. Esta Embaixada do ZEO, eu descobri neste fim de semana, fica a cerca de 15 minutos de carro da casa de Jair Bolsonaro. Quem é Jair Bolsonaro? Você se lembra, ele é o ex-líder autoritário do Brasil, muito parecido com Trump. E desde agosto deste ano, Jair Bolsonaro tem estado em casa todos os dias. Todos os dias ele tem estado naquela casa em Brasília. Porque ele está em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica e tudo mais. Mas neste fim de semana, na sexta-feira à noite, por volta das 19 horas, por algum motivo, o filho de Jair Bolsonaro disse para as pessoas irem imediatamente para a casa, para um protesto previamente não anunciado na casa dos Bolsonaro, na casa onde seu pai está em prisão domiciliar usando uma tornozeleira eletrônica. O filho de Jair Bolsonaro divulgou este vídeo dizendo: "Eu convido vocês a lutarem conosco, venham para nossa casa hoje à noite." O que você quer dizer com lutar conosco? Lutar conosco na nossa casa. Lutar pelo quê? Lutar contra quem? Bem, mais tarde naquela mesma noite, logo após a meia-noite de sexta-feira, a polícia recebeu um alerta de que a tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro havia sido adulterada. De alguma forma, ela havia sido violada. Agora, essa é a mesma noite em que o filho de Bolsonaro tentou reunir uma multidão para aparecer e cercar a casa. Bolsonaro, de forma bastante clara, parece estar tentando evitar cumprir a sentença de 27 anos de prisão que lhe foi recentemente imposta. Ele foi condenado a 27 anos de prisão por organizar um motim ao estilo do 6 de janeiro no Capitólio, tentando permanecer no poder após perder sua campanha de reeleição. Ele tem tentado fugir do Brasil para não ter que cumprir essa pena de prisão, pelo menos é o que parece. Ele já havia tentado fugir para a Argentina, buscando asilo junto ao presidente argentino alinhado a Trump. Depois ele foi para a Embaixada da Hungria no Brasil e passou 2 noites na embaixada, aparentemente tentando escapar do Brasil para a Hungria, buscando asilo com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, também alinhado a Trump. No início deste ano, um dos filhos de Bolsonaro teria feito lobby diretamente com Trump, pedindo que os Estados Unidos ajudassem seu pai com esse grande problema que ele tem com essa acusação e a sentença de 27 anos de prisão que ele está prestes a começar a cumprir.
E quem sabe o que Donald Trump e o governo Trump responderam a esse pedido de ajuda. Mas, como mencionei, a casa de Jair Bolsonaro fica a apenas cerca de 15 minutos de carro da Embaixada dos Estados Unidos. Embaixada no Brasil. E na noite de sexta-feira, Bolsonaro agora admite que fez isso com sua tornozeleira eletrônica. Aparentemente, ele usou o que diz ser um ferro de solda na tornozeleira, enquanto, ao mesmo tempo, seu filho havia convocado uma multidão para cercar sua casa. A polícia brasileira apareceu em poucas horas e prendeu Bolsonaro novamente. Ele não está mais em prisão domiciliar. Agora ele está na cadeia. E eles divulgaram este vídeo que você está vendo aqui, mostrando o dano que ele causou à sua tornozeleira eletrônica. E Bolsonaro teria admitido que foi ele quem tentou desativá-la. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a prisão de Bolsonaro, disse que ele precisava ser preso naquela noite porque está claramente em risco de fuga. Obviamente, ele tentou fugir para vários países diferentes. Ele foi a embaixadas e procurou os governos de vários países diferentes para tentar sair do Brasil e não precisar ir para a prisão. E esse ministro do Supremo Tribunal Federal fez questão de destacar o quão perto Bolsonaro mora, dos Estados Unidos, da embaixada. E isso meio que parece loucura, né? Quero dizer, isso realmente ia acontecer? Ele ia cortar a tornozeleira eletrônica. E no meio do caos dessa manifestação de luta, luta, luta que seu filho convocou de última hora na casa dele, ele ia cortar a tornozeleira eletrônica, fugir de casa e correr para a embaixada do Secret State para buscar refúgio na embaixada do ZEUA. Na embaixada e então, de alguma forma, fazer com que o ZEUA, o governo dos Estados Unidos, o tirasse do país, certo? Leve-o para o ZEUA. Para que ele pudesse evitar ir para a prisão e Trump o mantivesse em segurança nos Estados Unidos. Quero dizer, o ZEUA. O governo vai ajudá-lo a fazer isso. É uma loucura, né? Louco. Definitivamente era algo cinematográfico, conspiratório e inacreditável demais, até que, Trump meio que deixou escapar que talvez fosse isso que estivesse acontecendo. Tem algum comentário sobre a prisão de Moulton Arroyo, ex-presidente brasileiro? Então, conversei ontem à noite com o senhor a quem você se referiu. E acredito que nos encontraremos em um futuro muito próximo. Senhor, você estaria disposto a apoiar a prisão do presidente hoje? O quê? Algum comentário sobre a prisão do ex-presidente brasileiro hoje? Não sei nada sobre isso. Senhor, o senhor está disposto a apoiar o presidente? Não. Presidente, o senhor está disposto? Não ouvi. Foi isso que aconteceu? Sim, existe uma situação. Senhor, presidente apoia a Guarda Nacional. Aí não dublou direito, mas ele ficou falando, too bad, né? Muito ruim. Too bad, too bad. Que pena. Que pena. Ele foi preso. Esse é Trump, o presidente Trump, no sábado. Claramente, parecendo não ter ideia de que Bolsonaro havia sido preso durante a noite, ele diz: sim, falei com ele ontem à noite e vamos nos encontrar. Acredito em breve. O senhor estava planejando ir ao Brasil? Presidente, porque esse cara está em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Ele não pode sair de casa. Como você vai se encontrar com ele em um futuro muito próximo? Quer dizer, o Bolsonaro, eles o prenderam por volta das 6 da manhã. No sábado de manhã, ele foi preso novamente pela coisa mais absurda do mundo, certo? Tentando remover a tornozeleira eletrônica e, aparentemente, eles acreditam que ele tentou fugir do país. E agora o Bolsonaro inventou uma história dizendo que o único motivo pelo qual ele usou um ferro de solda na tornozeleira foi porque disse que estava tendo alucinações. Ele disse que estava tendo um colapso nervoso por causa de uma mudança recente em seus medicamentos. E isso fez com que ele começasse a ter alucinações na noite de sexta-feira. E foi isso que aconteceu. Ele basicamente estava tendo um surto. E por isso ele não pode ser responsabilizado por suas ações. Mas agora, aqui está o presidente dos Estados Unidos, no sábado, confirmando que, na verdade, na noite de sexta-feira, Bolsonaro pode até ter estado em surto, mas estava conversando com o presidente Trump naquele momento. E eles estavam fazendo planos para se encontrarem, nas palavras de Trump, em um futuro muito próximo. Ele estava em prisão domiciliar e prestes a começar uma sentença de 27 anos. Como vocês vão se encontrar em um futuro próximo? Quero dizer, quando o Trump disse isso, ele deve ter querido dizer que Bolsonaro estava vindo para a América, certo?
Ele definitivamente não poderia ter feito isso sem tirar a tornozeleira eletrônica, fugir do país e desaparecer. E aparentemente o presidente dos Estados Unidos ficou tipo, não está nos planos. Então falei ontem à noite com o cavalheiro a quem você acabou de se referir e vamos nos encontrar, acredito, em um futuro muito próximo. Era isso que você achava que ia acontecer? Quero dizer, em qualquer outra presidência isso seria o fim, certo? Isso é um escândalo de parar o show. Um presidente do ZEUA. Um presidente do ZEAIGO, que parece estar envolvido em um plano para resgatar da prisão um ex-ditador fugitivo e trazê-lo para a América, certo? Quer dizer, quem sabe? Talvez tudo isso seja apenas um grande mal-entendido. Talvez fosse outro Jair Bolsonaro com quem ele estava falando. Eu não sei. Mas com qualquer outro presidente, tudo pararia até que isso fizesse sentido, certo? Aqui, é só mais uma história hoje, mais uma notícia ruim. Enquanto este presidente continua passando pelo pior período de sua presidência desde sua fracassada tentativa de golpe violento em 6 de janeiro. Nos últimos dias, o caso evoluiu rápido. Bolsonaro admitiu ter usado um ferro de solda na tornozeleira e disse que foi por curiosidade e por um surto ligado a remédios. A corte entendeu como risco de fuga e determinou sua prisão preventiva. Isso não é um detalhe técnico. É a quebra direta das medidas que o mantinham em liberdade condicional enquanto ele apela a uma condenação de 27 anos por tentativa de golpe. A Suprema Corte Brasileira votou por manter Bolsonaro sob custódia, por unanimidade no painel que revisou o caso. Justamente porque remover ou danificar o equipamento de monitoramento mostra comportamento incompatível com a responsabilidade de um acusado em regime de restrição. Isso aí para falar bonito, né? Em outras palavras, não é paranoia da imprensa, é decisão judicial baseada em risco objetivo. E o Bolsonaro, que falou que fez isso porque teve paranoia induzida por remédios para soluço. Seus advogados tentam transformá-lo em vítima frágil. Movimento clássico de quem quer transformar culpabilidade em comoção pública. A realidade processual, porém, é clara. Ele aguarda recursos finais de uma pena pesada por conspiração antidemocrática. Isso não some com um ato curioso com um ferro de solda. E Trump, pessoal? Enquanto o mundo acompanhava a notícia, Trump saiu falando para as câmeras que falou com o Bolsonaro e que vai vê-lo em breve, aparentemente sem saber que Bolsonaro já estava detido. Esse comentário público tem duas leituras. Ou Trump está tão desligado que não checa fatos minimamente, ou soltou sem querer detalhes sobre planos e coordenações que não deveriam ser compartilhadas, enquanto tem aliados sob investigação. Qualquer uma das opções é gravíssima. Inclusive, a primeira opção me enganou um pouco. A primeira vez que eu tinha visto esse vídeo, eu achei, ele ou tá gagá, tá com demência, não tá entendendo o que perguntaram, né? Mas você revendo o vídeo, você percebe que ele tá falando do Bolsonaro e você percebe a surpresa quando falam que Bolsonaro foi preso. Então, realmente, não acho que é só teoria da conspiração aí, não. Eu acho que nesse angu tem caroço. Tá? Temos também mais um fato que corrobora essa teoria. Poucas horas antes de tudo explodir, Trump já tinha dado uma pista do enredo para uma jornalista brasileira em Washington. A repórter Mariana Jangiacomo, da CNN Brasil, contou que Trump apareceu de surpresa na sala de imprensa da Casa Branca e disse, olhando para ela, que haveria uma grande notícia amanhã para o Brasil, sem explicar do que se tratava. À luz da tentativa de fuga de Bolsonaro na madrugada seguinte, da tornozeleira destruída com ferro de solda e da fala de Trump dizendo que tinha falado com ele na noite anterior e que iriam se encontrar em breve, essa promessa vaga de grande notícia deixa de ser só um comentário aleatório e passa a parecer o teaser involuntário de um plano que deu errado
em rede mundial. E foi um dos acontecimentos mais inusitados da minha carreira. Foi uma conversa de apenas 5 ou 10 segundos e Donald Trump disse que amanhã tem uma grande notícia. O que aconteceu? Eu estava aqui, só eu e mais um colega. A sala de imprensa, como vocês podem perceber, está vazia porque a maioria dos jornalistas já foi embora. Eu fiquei aqui, né? Estava aqui trabalhando na questão das tarifas, claro, um anúncio grande, né? Entendendo melhor tudo isso, preparando materiais e daí olhei para frente, ali, ó, naquela parte azul, não sei se vocês conseguem ver, é uma porta. É a porta que dá acesso aos escritórios dos assessores de imprensa. Do nada, estava aqui conversando com um colega, dando risada, né? A gente acaba a essa hora, né? Depois de tanto trabalhar, a gente estava ali conversando, estava meio trabalhando, meio conversando ali, dando risada. Abre a porta, aparece ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A minha primeira reação, "Hi, Mr. President." Me levantei, fui em direção a ele, né, para cumprimentar. E ele disse, vocês estão cobrindo grandes histórias, né? Big stories hoje. Eu disse, sim, I'm Brazilian, né? Falei, sou brasileira, então sim, big news today. Big news today. E tudo isso foi muito rápido. Ele disse, well, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã. E claro que eu queria saber mais, então eu disse, Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse, eu tenho que ir, boa noite. Fechou a porta, se retirou. Não respondeu a mais perguntas e eu fiquei aqui, né, tendo a certeza de que foi o acontecimento mais inusitado da minha carreira até agora e me perguntando qual é essa grande notícia de amanhã. E aqui, pessoal, vai a realidade nua e crua. Bolsonaro foi parte ativa de um arranjo para minar a democracia e foi condenado por isso. Mexer na tornozeleira é cena de desespero, não de estratégia. E o descuido de Trump ao dizer que vai ver Bolsonaro soa menos como amizade do que como exposição de uma rede que não quer responsabilidade. Não é só tragicômico, é perigoso. Enquanto Bolsonaro tenta transformar um episódio técnico em espetáculo de vitimismo, Trump mostra para o mundo que, quando trata de aliados que atacam instituições, a lealdade vale mais do que a lei. E isso nos lembra porque tanta gente teme que líderes autoritários acabem se protegendo uns aos outros, até que a justiça finalmente os alcance. Tá aí, pessoal, a verdade, eu ia falar sempre, mas não, às vezes vem à tona. Agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam disso? Vocês acham que isso faz sentido? Vocês acham que isso é teoria da conspiração, chapéu de alumínio? Ou realmente essas peças do quebra-cabeça estão se encaixando? Eu quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Fique à vontade para se expressar. Beleza? Pessoal, vamos fazer esse vídeo furar a bolha? Ajuda a gente? Primeira coisa, dá um like. Segundo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E, igualmente importante, pega esse vídeo, pessoal, e compartilha com todo mundo que você conhece. Espalha mesmo, espalha sem dó. Não custa nada. Passa pra frente, beleza? E se vocês puderem ajudar o canal, dá uma gorjeta pra gente continuar produzindo conteúdo. Do mesmo jeito que você dá uma gorjeta pro garçom no restaurante, a gente também trouxe uma notícia pra vocês aqui de bandeja. Fazendo uma curadoria muito completa, traduzindo pra vocês, dando acessibilidade pra todo mundo, porque acho que essa notícia precisa correr o mundo, né? E chegar principalmente no Brasil. Então, se vocês quiserem dar um apoio, a gente tem duas formas. Uma delas é o botão de valeu, que você pode ajudar com quanto quiser e puder. Aproveita, faz uma pergunta ou comentário que eu vou responder todo mundo. E temos também o sistema de membros, que por menos de um cafezinho por mês, você ajuda a gente a continuar aqui no projeto e, além disso, recebe conteúdo extra. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, e até a próxima.